Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Eu tô muito feliz por esse dia, tá bom? Mesmo distante aqui, tô preocupada com a internet, vamos ver se a internet vai, mas eu tenho certeza que vai ser bênção. E hoje nós temos uma convidada especial, a pastora Denise vai estar aqui ministrando aqui na nossa vida e vai estar falando sobre a mulher Dorcas. Quem foi essa mulher, tá bom? E antes de tudo, como sempre a gente faz, feche os seus olhos aí, vamos estar orando, pedindo a Deus, intercedendo a Deus por essa live, tá bom? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor Deus, te agradecemos porque ainda existe, ó Pai, a oportunidade de falarmos de Ti no meio da internet, Pai, ainda existe, Pai, esse canal que podemos, Senhor Deus, utilizar, ó Pai, de forma a propagar o Teu amor, a falar da verdade, Senhor Deus, a falar da Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado porque ainda temos essa liberdade. É bem verdade que existem muitos lugares, ó Pai, que hoje não podem fazer isso. E nós te agradecemos porque é um privilégio, Senhor Deus. É uma honra poder declarar o seu amor, o amor por nós, Senhor Deus. Tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. Te agradecemos por isso. Te pedimos, Senhor Deus, nesse momento, nessa tarde, que o Senhor venha tomar essa live em tuas mãos. Pai, venha conduzir, ó Pai, cada pessoa que vai entrar, ó Pai, que vai entrar agora, ao vivo, aquelas que não podem e vão acessar, ó Pai, depois, futuramente, te pedimos uma bênção especial. Pai, toma a semana, Senhor Deus, de cada uma, Senhor Deus, esse final de semana, que venha ser um final de semana cheio da Tua presença, Senhor Deus. Pai, que Tu venhas nos surpreender, ó Pai, que venha haver, ó Pai, surpresas da Tua parte. Nós desejamos, Senhor Deus, mais de Ti, mais de conhecimento. Pai, toma, Senhor Deus, esse tempo que estamos aqui dedicando no conhecimento da Tua palavra. Senhor Deus, fica conosco, nos guarda, nos abençoa. Toma, Pai, a pastora Denise, que está com a responsabilidade, ó Pai, de ministrar essa live. Toma ela em Tuas mãos, abençoa, Senhor Deus, cuida de tudo que ela precisa. Toma cada uma das pessoas que vão estar aqui. Assim te pedimos a Tua presença. Vem conosco, Pai, em nome de Jesus. E você que está aí comigo, diga amém, glória a Deus. Tô vendo que algumas pessoas estão entrando aqui. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Irmã Tereza, a paz do Senhor Jesus. Natan, meu Deus, agora eu não sei se é o Natan, se é a pastora, a paz do Senhor Jesus. Bom ter vocês aqui. Denise, que vai estar hoje ministrando nossa live. Pastora Denise, obrigada pelo carinho, pelo convite, por você ter aceitado. Milena, ô glória. Bem, gente, eu não sei como é que vai ser a internet hoje aqui do hotel. Deixa eu já chamar a pastora Denise aqui para poder começar essa live. Hoje a gente está apertado com o horário, mas vai ser bênção para a glória de Deus. Vamos lá. Aceitar o convite. Da câmera. Tem que virar. Ah. Glória a Deus. Eu sou meio analfabeta virtual. Essas coisas eu preciso sempre de um ajudante. Não, fica tranquila que eu também aqui também, às vezes eu ligo pro meu irmão, peço ajuda. No final dá certo. Hoje quem está me ajudando é minha sobrinha Milena. Milena, obrigada pelo carinho. Milena, sem palavras aí por você estar nos apoiando, ajudando. Você pode ter certeza que o Papai do Céu está se agradando e tem bênção para você também aí. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito feliz por mais uma vez estar participando da live. Agradeço também já pelo convite. Me sinto lisonjeada. E vamos lá, né? Gente, olha, eu vou, antes da pastora começar aqui a falar, hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Dorcas. Está lá no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Se você tem sua Bíblia aí, já abra aí para você poder aprender mais sobre essa mulher. Mas antes disso, eu preciso dizer que a live que ela fez aqui conosco, a menina na mão, a escrava na mão, a serva na mão, nossa, até hoje nós temos testemunhos surpreendentes daqui, do quanto que foi, quanto agregou, do quanto teve conhecimento, conteúdo, quanto falou, quanto Deus falou, te usou poderosamente. Então, nossa Amém. Gratidão. E você que está aqui pela primeira vez e não assistiu essa live, gente, está salva, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas vá lá e
assista. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Ó, tem mais gente entrando aqui. Glória a Deus. Daiana, minha amiga. Ô, Daiana, Daiana, minha amiga. Seja bem-vinda, Daiana. seja bem-vinda. Fica conosco aqui. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai falar no seu coração. Bem, hoje eu estou um pouquinho longe, num cenário diferente aqui do acostumado, preocupada com a internet, mas a gente não vai deixar essa peteca cair. Eu falei, vamos lá. A gente vai fazer lá também essa live. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Então, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar, como a Karine já disse, sobre Dorcas. É assim, é uma passagem bem curta, são poucos versículos, e é o único momento, bem dizer, que a Bíblia fala de Dorcas, mas assim, é algo que fala bastante ao meu coração, porque são alguns detalhes que são tremendos para a nossa vida. E eu vou ler com os irmãos alguns versículos. Melhor eu ir lendo e comentando, né? Começa assim, o 9:36. Eu vou olhar um pouquinho para baixo para ler na Bíblia. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo-se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E logo quando eu li esse versículo, o Espírito Santo já falou comigo. Porque eu sempre aprendi que a Bíblia é um livro de detalhes. Então, a Bíblia é um livro de detalhes. Se você prestar atenção nos detalhes, você vai sair rica. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele poderia ter falado uma mulher, uma senhora, uma pessoa, mas ele deu uma característica bem marcante e especial para Dorcas, uma discípula. E esse uma discípula não está ali à toa. E a Bíblia, que é o nosso livro de manual, regra e fé, me ensina que Jesus, no ministério dele, ele sabia sempre diferenciar quem era discípulo, quem era seguidor, quem era multidão. Então, está esse discípulo aí não é à toa. Quem são a multidão? A multidão é aquele que estava perto de Jesus porque queria somente se aproveitar do que Jesus poderia dar. A multidão tinha sempre uma multidão próximo de Jesus. Poucas vezes Jesus estava sozinho ou poucas vezes Jesus estava somente com os discípulos. Tinha sempre uma multidão perto de Jesus. Mas eles estavam perto de Jesus porque eles queriam receber algo de Jesus. E tinham também os seguidores. E quem eram os seguidores? Eram os seguidores que não eram como a multidão que estava querendo. Até gostava de estar próximo de Jesus, mas não queria compromisso com Jesus. Estavam próximos, estavam onde Jesus estava, porém não queriam compromisso com a obra. Diferente do discípulo. Discípulos, no dicionário, diz que é aquele que aprende. Então, quem eram os discípulos? Eram aqueles que estavam próximos de Jesus, eram aqueles que aprenderam com Jesus, eram aqueles que repassaram o aprendizado de Jesus, aqueles que viveram com Jesus, que não estavam somente pelo que Jesus poderia dar, que queriam compromisso. Então, nós aprendemos algo muito especial com Dorcas. Ela era discípula, ela aprendeu algo com Jesus, com os mestres dela, e ela colocou isso em prática. Por isso, o autor fez questão de dar esse título a ela. Poderia falar, aquela mulher, aquela senhora, havia uma senhora lá em Jope. Não, ele fez questão de falar que ela era discípula. E isso me fez pensar, o que as pessoas falam de nós? Como eu sou reconhecida? Verdade. Será que eu sou reconhecida verdadeiramente por ser uma discípula de Jesus? Ou porque eu estou somente indo na igreja, eu não estou agregando nada? Ou somente só esquentando um banco? Ou somente, sei lá, somente sou mais uma no reino? Não, eu quero ser discípula. Aquela que não somente está perto, não somente quer receber, mas que aprende e passa aquilo que aprende, que repassa, que vive aquilo que aprendeu. Então,
Dorcas já nesse capítulo, nessa passagem, já me ensina muito. Ela ser uma discípula. Eu quero ser uma discípula. Às vezes as pessoas falam, você parece com o jeito do seu pastor. Eu sou da Igreja Cristã Missionária Portas Abertas, Praça Catedral do Rocha, número 25, Vigário Geral. Sou pastora auxiliar. Tenho o meu pastor líder, que é o pastor Eduardo José, e às vezes as pessoas falam que eu pareço com ele. Eu estou do lado dele, não tem como eu não aprender a ser igual ao meu pastor. Então, isso é ser discípulo. Eu sou discipulada por ele. Então, eu sou parecida com o meu pastor. Eu sou serva de Jesus. Eu tenho que ser parecida com Jesus. As pessoas têm que olhar para mim, Karine, e ver Jesus. Glória a Deus, verdade. Concorda comigo? Concordo. As pessoas têm que ver Jesus. Não mais uma na multidão. Não que eu vá para a igreja somente. Eu não quero ir somente para a igreja. Eu quero ser igreja. Eu quero ser discípula. Em Atos, os discípulos passaram a ser conhecidos como cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. E isso chamou a atenção. Eles são cristãos, porque eles se parecem com Jesus. Então, isso me ensina bastante. Que nós temos que ser reconhecidos como os discípulos. Parecer com o nosso mestre. Não ser mais um na multidão e nem somente seguidor. Estar perto de Jesus, mas não querer compromisso. Quem está com Jesus tem que querer compromisso. Amém? Deixa eu beber uma aguinha. Exatamente. Gente, guarde isso aí que a pastora falou, gente. Não basta apenas seguir Jesus, não basta ser apenas mais um na multidão, não basta apenas ser seguidor. Tem muita gente aí sendo seguidores, igual na rede social. Ei, não é só seguidores. Você precisa realmente ser um discípulo. Bate-se no peito e fala assim, eu sou discípula. E discípulo é aquele que aprende, exatamente, que aprende e também pratica. E também tudo aquilo que aprendeu, coloca em prática. Ensina a outra pessoa. É forte, hein? É forte. Glória. É verdade. Aí o ponto número 2, Dorcas cheias de boas obras. Olha que coisa linda. Eu achei interessante que fala, ó, no versículo que nós lemos, Dorcas estava cheia de boas obras e esmola. E no verso 39 ele fala, e levantou-se Pedro e foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com eles. Eu achei muito interessante quando eu li. Porque primeiro o autor menciona que ela era uma mulher cheia de boas obras. Mas depois ele já mostra as pessoas apresentando as boas obras que Dorcas havia feito. E o que é uma obra? Uma obra é o cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes as pessoas confundem algumas coisas. Acham que obra é somente estar na igreja, é somente fazer algo na igreja, mas é muito amplo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é que eu viva em união com meus irmãos. Isso independente seja dentro ou fora da igreja. A vontade de Deus para a minha vida é que eu perdoe. A vontade de Deus para a minha vida é que eu proclame a paz. É que eu viva uma vida de acordo com a palavra dele. Isso independente de estar dentro da igreja ou fora da igreja. E muitas vezes nós achamos que obra é somente aquilo que a gente faz dentro da igreja. De repente, eu trabalho na cantina. De repente, eu limpo a igreja. De repente, eu faço uma visita. Isso é obra de Deus, é vontade de Deus. Mas não é só isso. É vontade de Deus também que eu tenha um bom relacionamento com as pessoas. Não é vontade de Deus que eu seja uma irmã fofoqueira, que crie intriga entre os irmãos dentro da igreja, que viva em desunião. Mas o principal que a gente entende na nossa vida, a obra de Deus é ganhar almas também. E o Senhor tem falado muito comigo sobre obras, porque quando eu falo com obras, que muitas vezes nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras. Verdade. A Karine, aquela que faz uma live, que acrescenta na nossa vida. A Karine, aquela que prega. Ó, falar aquela que prega, vamos abrir um aspas. Eu nunca mais deixei de fazer janta desde quando você pregou lá sobre
Sério, desde quando você pregou sobre a mulher virtuosa, aquilo Meu ficou Deus. na minha mente. Nunca mais. Eu falei assim, não posso, porque eu sou uma mulher virtuosa. Eu, uma mulher virtuosa não só no dia a dia, aliás, no dia a dia, na prática, não só na Bíblia. Eu quero viver isso para a minha vida. Então, nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras. E eu posso te provar na Bíblia. Dorcas era reconhecida pelas obras que ela fazia. E nós vamos ser reconhecidas muitas vezes pelas nossas obras, boas obras, ou também pelas obras ruins. E o Senhor tem ministrado muito isso comigo em Apocalipse. Em Apocalipse, a partir do capítulo 2, quando Jesus fala com as igrejas, Jesus não podia ter falado, eu conheço a igreja de Éfeso, eu conheço a igreja de Esmirna, eu conheço a igreja de Laodiceia. Não, ele falou, eu sei as tuas obras. Então, nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras. Aquelas igrejas foram reconhecidas, na maioria delas, por mais obras. Mas Dorcas foi reconhecida, foi apresentada na palavra pelas suas boas obras. E nós temos que ter cuidado com isso, com as nossas obras. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos vivendo a vontade de Deus para a nossa vida? Isso é uma coisa preocupante nos dias de hoje. Porque muitos querem microfone, muitos querem status, mas na realidade não querem viver o que Deus tem para as suas vidas. De repente, Dorcas viveu a vida toda no anonimato, somente lá costurando, fazendo um vestidinho, doando, abençoando com o dinheirinho que ela ganhava, mas a obra dela foi reconhecida. E está até hoje aqui na Bíblia. E as mulheres choraram e planteavam, porque conseguiram reconhecer que elas foram abençoadas por essas obras que Dorcas deixou na vida delas. Então, nós temos que aprender. Nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Você vai ficar marcado. Dorcas ficou marcado. Então, é melhor a gente fazer boas obras, né? Com certeza. Orar, abençoar, agregar na vida de alguém, acrescentar na vida de alguém. E eu aprendi bastante com Dorcas. Amém? Amém. Chegou mais uma amiga minha, Wanda. Ô, Glória, sejam bem-vindas para quem entrou agora na nossa live, gente. Sejam bem-vindas a mais essa live aqui. Deixa eu ver se eu consigo citar aqui o nome dessas mulheres que acabaram de entrar. Minha internet, gente, tá muito fraquinha aqui. Eu tô no hotel em Brasília, mas vamos lá. Leila, ô Glória, seja bem-vinda. Silvanete, seja bem-vinda. Tereza tá aqui, irmã Raimunda, Lucilene, eu fico tão feliz quando vocês estão aqui, gente. Irmã Rose, ô Glória, irmã Sônia, Ana Carolina, Dayana, Rodrigo, Maicon, Carlos. Quem é os seus amigos que não aparecem aqui pra mim? Vai falando aí, que pra mim não aparece. Deixa eu ver aqui. Tem a Wanda. Glória, Wanda, seja bem-vinda. A Dayana, o pastor Carlão. Meu Deus, pastor. E a minha sobrinha, o pastor Carlão. Um pastor amigo nosso, abençoado. Você conhece, né? Conheço. Benção. Gente, quem não conseguir comentar aqui na live é porque eu preciso seguir vocês. Então, o que você vai fazer? Você depois me manda uma mensagem no privado que eu começo a seguir, você consegue comentar aí na live, tá bom? Hoje nós estamos falando aqui sobre Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Estamos aprendendo sobre uma mulher da Bíblia chamada Dorcas. E hoje temos uma convidada muito especial, a pastora Denise, que está aí falando um pouquinho de Dorcas pra gente, ensinando um pouquinho. E aqui, gente, já aprendi um monte de coisa com ela. E, ó, recapitulando o que ela acabou de falar aqui, eu quero que você guarde isso aí para quem chegou agora. As verdadeiras boas obras não são aquelas que são carregadas de boas intenções humanas, mas são aquelas que estão vestidas da justiça de Cristo. Dorcas, ela estava cheia de boas obras. E sabe o que eu aprendo com isso? Que tem horas que você aí vai precisar decidir marcar a vida de alguma pessoa. Você vai precisar decidir marcar a vida de alguém com a tua boa obra. Karine, o que é isso? Não entendi.
Simples, mulheres que inspiram. Tem horas que eu e você precisamos decidir marcar a vida de alguém. Ou seja, Dorcas, ela gastava o seu tempo para com o outro. Ela usava o seu tempo ajudando pessoas. Ela tinha muitos atos de bondade, de serviço. Ela estava cheia de amor ao próximo. Isso é boas obras. Pode ir, pastora. Ela era tão boa que não poderia morrer, né? Meu Deus! Ela era tão boa que não poderia. É uma pessoa que fazia falta. Fazia falta. É uma pessoa. Assim, não sei se você tem pessoas na tua vida que é assim, que ela faz falta. Então, Dorcas era uma dessa. E eu quero ser uma pessoa assim, uma pessoa que faz falta, que agrega na vida da outra, que acrescenta, que abençoa. Que nós sejamos assim, pessoas que faz falta na minha vida. E eu você também. Gente, eu tô muito feliz por ela ter aqui, ó, conseguido um tempinho na agenda dela para ela estar aqui compartilhando. Foi difícil, mas também. E agora, Dorcas é isso, gente. Amar uma pessoa é você assumir a responsabilidade da vida de alguém nos piores dias dela. Tá? Isso que é amor. A pastora Denise me amou, sabendo que eu estava aqui, não podia, mas mesmo assim ela, não, eu vou estar aí com você. Oh, glória! De Jesus. Isso é Dorcas na minha vida. Olha, vou ler o versículo 37, diz assim: E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, tendo-a lavado, depositado num quarto alto. Dorcas ficou doente e morreu. E, de repente, eu vou falar algo agora que muitos nem vão gostar. Muitos vão ficar chocados, muitos vão ficar, ai, que isso, pastora? Mas crente sofre. Crente fica doente. Crente fica desempregado. Crente morre. Não é só crente, estou falando crente de verdade, porque às vezes a gente pensa que só quem tem que sofrer é crente de 99. Crente de verdade sofre, fica doente, morre, tem câncer. Ontem, quinta-feira, nós perdemos a mãe de um pastor nosso, uma mulher de Deus. Ontem foi o sepultamento, eu não pude estar. Uma mulher de Deus. Sentimos muito, mas infelizmente morre. Fica doente. Crente fica desempregado. Acontece, irmãos. E eu não estou fazendo apologia a sofrimento, não. Eu estou fazendo uma conscientização. Porque nós temos que ter maturidade. Sabe por quê? Quando chegar o dia mal, a gente vai ficar entristecido, vai ficar desesperado, não vai entender e vai querer abandonar o evangelho, vai deixar de seguir em frente, porque não teve essa maturidade. Hoje em dia é pregado pare de sofrer, mas eu entendo que o evangelho também é sofrimento. O evangelho também é padecer. O evangelho é muito pelo contrário do que as pessoas dizem. Pare de sofrer. Não, nós começamos a sofrer pelo evangelho. Nós começamos a viver. Jesus não nos enganou. O que Jesus falou na palavra dele? Jesus disse em João 16:33, para que em mim tenhas paz. Jesus falou, para que em mim tenhas paz. Agora subiu na minha... João 16:33. Desculpa, eu estava lendo aqui. João, você falou o quê? Ele vos disse isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não nos enganou. Jesus falou conosco, no mundo vamos ter aflições. No mundo nós vamos sofrer. Sofrimento de crente, renúncia. Irmãos, crente é renúncia. Renunciar ao seu eu, sua vontade. De repente, hoje, sábado, alguém gostaria de estar numa praia, gostaria de estar fazendo uma coisa. Não, mas eu estou aqui acrescentando no reino. Quando eu sair daqui, eu vou para uma outra reunião de varoa, acrescentar na vida de algumas varoas. Então, é isso. A Bíblia nos mostra que os cristãos sofreram perseguições. Os cristãos sofreram perseguição. A matemática... Eu aprendo na Bíblia que a matemática do céu é diferente da nossa. Porque olha as bem-aventuranças em Mateus 5. O que Jesus fala nas bem-aventuranças? Olha como é que a matemática é diferente. Jesus fala que os perseguidos são mais bem-aventurados. Meu Deus. Jesus fala que os injuriados são felizes.
Jesus fala que os que sofrem perseguição são mais felizes. Então, infelizmente, nós vamos ter momentos de dificuldade. Dorcas com boas obras, Dorcas sendo uma discípula, enfermou e morreu. Então, nós temos que ter esta maturidade de entender que nós vamos viver momentos de dificuldade. Independente de você ser uma crente fervorosa, que vive na igreja, que faz a obra, uma verdadeira discípula, ou se você é multidão, ou se você é seguidor. Nós vamos viver momentos de dificuldade. Jesus não nos enganou. Jesus não mentiu para nós. Ele nos preparou. Nós temos que estar preparados. Nós temos que ter essa maturidade. Porque senão, quando chegar o dia mau, não vai querer estar mais na igreja. Estão vendendo um evangelho por aí totalmente contrário da palavra. Não existe pare de sofrer. Você para de sofrer no mundo e começa a sofrer para Cristo. A sua vida vai padecer pelo evangelho, por Jesus, mas sempre com Jesus conosco. Porque ele fala, para que em mim tenhas paz. Os momentos de dificuldade, as enfermidades, as aflições não podem roubar a nossa paz. Dorcas faleceu. Dorcas morreu. Mas deixou um legado com ela. E que nós venhamos aprender com Dorcas também. Amém? Amém. Vou virar aqui minha página. Quando o crente não é maduro, é imaturo, qualquer coisa que acontece na vida, ele atribui de forma errada. E eu creio que a nossa vida foi... Eu creio não, eu tenho certeza, a nossa vida foi feita para glorificar o nome do Senhor. Chegar lá na frente, Dorcas vai ressuscitar. E glorificado foi o nome do Senhor. E eu já vou pular para outro ponto que eu acho muito interessante e que também falou muito comigo. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir com eles. Isso aqui também falou bastante ao meu coração. Porque eles falaram, e ouvindo que Pedro estava por perto, mandado chamar. Eles sabiam quem era Pedro. Pedro era uma referência. E uma coisa que me chama muita atenção é isso. Quem tem sido as nossas referências no reino? Pedro era uma referência nesse meio. E eles fizeram questão de que Pedro estivesse junto ali, porque eles sabiam que algo bom ia vir da vida de Pedro. Dorcas não poderia morrer, porque Dorcas era uma mulher que era uma referência também. Era uma mulher cheia de boas obras e uma discípula. E chamaram Pedro para vir nessa situação, porque Pedro era uma referência para eles. Um homem de Deus, um homem que tinha milagres no seu currículo. E isso falou meu coração. Quais têm sido as minhas referências para a minha vida? Porque eu sei que muitos não dão importância para isso, mas nós precisamos de referências. E referências boas. Karine é uma referência para mim. Presbítero Fábio é uma referência para mim. Quando eu olho para a vida deles, eu vejo uma boa obra. E eu quero eles perto de mim. E muitas vezes as pessoas, com essa falta de referência ou falta de refinar as pessoas que estão ao seu lado, estão trazendo para perto pessoas que não estão agregando. A pessoa tá... É sério, Karine. Nós fazemos gabinete, nós lidamos com pessoas e as pessoas estão sem referência, traz para o lado delas pessoas que não estão agregando. Eu aprendi com meu irmão. Ah lá, alguém botou aqui, eu também quero. Eu quero, de verdade. Eu quero que alguém esteja com problema e me chame e fala, Denise, me ajuda nessa situação? Me ajuda porque eu estou com problema? Aí a pessoa está com problema no casamento
Em vez de chamar o pastor, uma irmã, uma líder, uma pessoa de referência, chama a melhor amiga. Sendo que a melhor amiga não é nem casada. Ou, de repente, a melhor amiga não tem um relacionamento firme. Chama pessoas que são emocionalmente ligadas, mas não chama uma referência espiritual para lidar com aquilo que ela não pode. E nessa situação, eu aprendo muito. Eles chamaram, não foi qualquer um, eles chamaram a Pedro. E Pedro foi lá e ajudou. Então, quem tem sido as nossas referências? A pessoa que vai agregar na sua vida. Eu tenho que andar... Meu irmão, quando era jovem, ele falava para mim, Denise, você tem que andar com uma pessoa mais bonita que você, uma pessoa mais inteligente que você. É sério, meu irmão falava isso. Uma pessoa mais inteligente que você. E eu, quando era mais nova, eu não entendia. Hoje eu entendo. Porque, querendo ou não, as pessoas que nós andamos, nós sugamos, nós aprendemos com essas pessoas. Então, eu tenho que andar com uma pessoa melhor do que eu, que saiba mais do que eu, que fale melhor do que eu, que entenda mais da Bíblia do que eu, que saiba se comunicar melhor do que eu, que fale português melhor do que eu, que saiba escrever melhor do que eu, que ore mais do que eu, para eu me inspirar nessa pessoa, eu aprender algo com essa pessoa. Então, que isso fique para a nossa vida. Quer ser referência? Ande também com alguém que seja referência. Aprenda com essa referência. Por isso que eu ando com a Karine, com o pastor Fábio, pastor Carlão. É sério, nós temos que aprender pessoas que possam agregar na nossa vida. Pedro era uma referência. Dorcas era uma referência. Era uma referência porque as mulheres mostravam as boas obras. Então, que nós sejamos referência no reino. Mulheres maduras. Mulheres que saibam lidar com as situações. Mulheres que saibam abrir a boca para abençoar. Que saibam o que estão falando. Mulheres que tenham boas obras para apresentar. Obras em amor, como você falou. Obras em amor. Porque nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Querendo ou não, sejam elas boas ou ruins. Amém? Amém. Deixa eu beber mais uma aguinha. Ó, vou acrescentando aqui, enquanto que a pastora está bebendo água, eu estudando um pouquinho sobre esse tema, uma das coisas que me chama a atenção, gente, é porque Dorcas, ela morre. E quando morre alguém, parece que a história dela acaba ali, né? Tipo, parou, acabou a trajetória ali, encerrou, não tem mais nada. E eu aprendo aqui que tem muitas pessoas que têm vivido e têm achado que a história acabou. Que a morte chegou, talvez seja uma situação de dor, de perda, de luto, e você acha que a tua história foi abreviada. Só que eu quero dizer, eu quero que você preste atenção, porque foi feito algo para Dorcas. O texto vai dizer para nós que eles lavaram o seu corpo e depositaram num quarto alto, de cima, no andar de cima da casa. E a pergunta é, por que lavaram o corpo de Dorcas? E aí eu fui procurar estudar um pouquinho sobre isso, e a cultura judaica afirma pra gente que da mesma forma que quando nasce um recém-nascido, da mesma forma que ele vem ao mundo e ele é lavado, quando alguém morre na cultura judaica, eles também lavam o corpo. E eles chamam isso de uma espécie de purificação. E aqui eu já aprendo algo que eu quero dividir com vocês. Entenda, uma pessoa que chega nesse mundo, ele precisa ser limpo. Então eles lavam, tá bom? E quando uma pessoa também sai, também precisa ser limpo, ser lavado. Karine, não entendi. Vou lá, vou explicar para você o que Deus falou comigo aqui. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa live. Eu não sei para quem falo essa palavra, mas senti no coração de compartilhar. Até falei para a pastora Denise, ó, vou ficar caladinha, mas não deu. Deus está dizendo para pessoas aqui. Falar. Pode até parecer que morreu. Pode até parecer que não tem mais jeito, mas hoje Deus está lavando corpos aqui. Deus está mandando dizer, vai ressuscitar. Deus está lavando cicatrizes, feridas, algo que aconteceu talvez por esses dias, talvez no passado. Deus está limpando situações, mágoas que estavam te fazendo mal, que não estava fazendo mais você rir, que o teu estado já era de morte. Levanta a mão para receber uma palavra. Gente, eu sei que aqui é uma live, é simbólico, mas é profético. Se você está entendendo que Deus está falando contigo, coloca assim, eu estou. Entenda uma verdade. Deus usou esse cenário de morte, tá bom?
de morte para dar vestes novas. Deus está usando esse cenário para dar vestes novas para alguém que está aqui. Entenda, o que você passou não foi para te machucar. Talvez o que você passou não foi para você morrer, mas foi para te purificar, foi para te sarar, foi para te lavar. Por quê? Porque Deus, ele é especialista em fazer a morte virar vida. Ele fez ela ressuscitar, fez Dorcas nascer de novo, tá bom? Então, que você receba essa palavra aí em nome de Jesus. Eu recebi aqui, em nome de Jesus. Eu recebi, eu creio que, até no outro ponto que eu vou falar, Dorcas morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Dorcas morreu, mas ressuscitou. E eu aprendo na palavra do Senhor que sempre, irmão, sempre, 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 isso tem que estar no nosso coração. Sempre que, para viver o sobrenatural, antes nós vamos passar por uma luta. Para vencer uma guerra, tem uma luta. Para ter uma vitória, tem uma luta. Verdade. Sempre vai acontecer algo. Para Dorcas viver o sobrenatural de Deus, o que ela precisou? Precisou morrer. E às vezes a gente não quer viver algumas lutas. Às vezes nós fugimos de lutas. Nós somos soldados covardes. Nós queremos fugir de alguns lugares, de algumas situações, ou deixamos para trás, ou fingimos que não estamos vendo, não enfrentamos. Mas nós temos que aprender que sempre, irmão, sempre, para viver algo, nós vamos ter que enfrentar algo. Ela enfrentou a morte, mas ela ressuscitou. Então você está enfrentando um problema? Está enfrentando uma situação? É porque Deus quer te dar uma vitória nessa situação. Deus quer te dar a vitória nas tuas mãos, mas não fuja, não sai correndo, enfrenta. Eu tenho aprendido e a Bíblia diz que nós temos que mudar a nossa mente. A Bíblia nos fala que nós temos que mudar a nossa mente, transformar a nossa mente. E eu tenho vivido isso. Quando aparece um problema para mim, sabe o que eu faço? Sabe o que eu penso? Sabe o que eu falo? Problemas são para serem resolvidos. Se o Senhor permitiu com que eu viva esse problema, Ele vai me dar condição de enfrentar esse problema. Cara, com muito mais leveza, porque às vezes a gente fica se remoendo, querendo correr. Não, é para ser enfrentado, porque após esse problema eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa vitória. Nós vamos ter que enfrentar. E isso foi notório isso. No verso 41. E ele, dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhes as vivas. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Através dessa morte, através do seu problema, Jesus vai ser glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus te der vitória, o nome de Jesus vai ser glorificado. Então nós não podemos fugir, porque quando nós fugimos, nós estamos atrasando somente o processo. Já então, quero liberar uma palavra aí, mediante isso que a pastora está falando. Levanta a mão aí, gente, tudo aquilo que está paralisado na tua vida, tudo aquilo que está paralisado, tudo que está paralisado, você vai estar recebendo agora estrutura. Tudo aquilo que estava morto na sua vida, na sua casa, paralisado, Deus está ressuscitando. Então receba ânimo, receba coragem, receba ousadia da parte de Deus. Receba ousadia da parte de Deus para você enfrentar. Hoje você não vai mais fugir das suas guerras, como a pastora Denise botou, você não vai mais fugir dos seus problemas, você não vai mais fugir, mas receba hoje coragem, ousadia do Espírito Santo. Tudo aquilo que estava paralisado, que estava morto na sua vida, vai ser ressuscitado para a glória de Deus, tá bom? A Dorcas ali, ela estava morta, tinha encerrado a vida. Então, perceba, uma pessoa que era ativa, ela veio morrer, como a pastora disse aqui. Mas Deus nos trouxe aqui nessa live, nessa simples live aqui, nessa tarde hoje, para dizer, você não foi chamada para parar. Tem gente parando, você não foi chamada para parar. Você não foi chamada para morrer. Você não foi chamada para dar trabalho na obra. Ei, a morte saiu hoje da tua casa. A morte saiu hoje da tua vida. Se posiciona hoje. Deus está falando para pessoas aqui, existe um lugar que Ele deseja te colocar. E você precisa fazer esse trabalho. Parou por quê?
Parou por quê? Deus está perguntando para alguém aqui. Parou por quê? Parou por quê? O problema é grande, Karina. A pastora Denise colocou aqui. Gente, vocês viram o que ela falou? O problema é grande, mas o problema é para ser resolvido. Não é mais para você ficar parado. É para você enfrentar. Se você tem esse problema, é porque Deus sabe a estrutura que você tem e que você tem capacidade para você resolver. Para a glória de Deus. Ela falou aqui, isso foi notório em todo lugar que ela estava ali, em toda Jope foi notório. E Deus quer fazer notório na tua casa, na tua família, na região que você está, no trabalho que você está, aonde você estiver. O milagre vai ser notório. Mas você precisa hoje, nesse tempo, andar, fazer, tá bom? Então, que nós tenhamos na mente e no coração que essa luta que nós estamos vivendo é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se a gente colocar isso no nosso coração, a gente nunca vai abandonar uma luta, nunca mais vai deixar para trás, nunca mais vai fugir, porque muitas vezes nós fugimos. Vamos enfrentar, irmãs. Nós falamos tanto que Deus está no controle, que Deus sabe, Deus pode, e na hora que aparece uma situação, a gente esquece disso tudo. Não é verdade? É verdade, a gente esquece. Deus está no controle. Se Deus está no controle, Ele permitiu que eu vivesse essa situação, é porque Ele tem o controle dessa situação. Ele está me aperfeiçoando. Ele está trabalhando na minha vida, está me dando maturidade, está me dando estrutura, está me fortalecendo, está mostrando o tamanho da minha fé. Porque muitas vezes nós achamos que somos, aí quando vem uma situação, a gente vê que a nossa fé é desse tamanhozinho. Muitas vezes no meio da situação é que a gente vê quem nós somos. Deus já sabe quem nós somos. Nós que precisamos saber quem nós somos nessa situação. Então Deus por isso que Deus já sabe de tudo. Deus já sabe, Deus já nos conhece. Só que nós não nos conhecemos. Então, Ele vai permitir com que aconteça algumas situações. Ou é para nos ensinar, ou é para nos fortalecer, ou é para nos mostrar quem nós somos no reino. Meu Deus. E no final de tudo, é para glorificar o nome dEle. Porque o nome do Senhor Jesus do Senhor Jesus foi glorificado nessa situação. E por que não vai ser na minha vida? Na palavra diz que para Deus nada é impossível. E eu tenho aprendido algumas coisas. Eu tenho tentado mudar a minha mente. Orar a palavra. Ora a Bíblia. Quando você tiver com pouca fé, com momento de dificuldade, lembra de versículos que fazem sua fé levantar. Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, nada é nada. Sabe o que é nada? Deus pode todas as coisas. Não vai poder. Ele pode ressuscitar um morto. Vários mortos. Ele não vai poder te livrar desse problema? Não vai te dar estrutura nessa situação? Não vai glorificar o nome dele na sua vida? Dorcas morreu. Olha, morreu, mas ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. Então, o desemprego vem, mas ele vai embora também. Glória. Vem a enfermidade, mas ela vai embora também. E os problemas têm que ser resolvidos. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Muitas vezes as pessoas passam anos com problemas para resolver. Às vezes é um perdão que é para ser liberado. E a pessoa não libera, porque fica ali no coração. Problema, tá com problema, resolve logo. Ou às vezes não é nem ainda às vezes teve um desentendimento e vai deixando passar o tempo, aí vira uma mágoa, vira um ressentimento, vira uma amargura. Porque não resolveu na hora. Porque deixou passar o tempo. Então, resolve o problema na hora que ele aparece. E se é um problema prolongado, vai enfrentando. Com coragem, com força. Revestido de todas as armaduras do Senhor. Se fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí nós vamos conseguir. E o melhor, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na nossa vida. O nome do Senhor. Eu creio que eu olho para trás e vejo na minha vida quantas lutas eu já passei, e hoje me vejo uma mulher forte e vejo o Senhor sendo glorificado através da minha vida. Pensa que foi fácil chegar até aqui? Não foi fácil chegar até aqui.
Foi fácil para você, Karine? Não foi fácil. Não é ainda. Não é ainda. Uma vida de renúncia, uma vida de luta, às vezes de perseguições, Verdade. problemas. Mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado força, tem nos dado poder Aleluia. para vencer. Então, isso tudo é o nome dele sendo glorificado na nossa vida. O Senhor não vai nos permitir que nós entramos numa situação para perder. A Bíblia nos mostra que os filhos de Deus só perderam guerra quando eles erraram, quando eles pecaram. Porque em desobediência ninguém ganha guerra. Mas em obediência, a guerra já é essa vitória. Só perderam a guerra quando eles estavam fora da vontade de Deus. Quando eles desobedeceram. Agora, dentro da vontade de Deus, foi só o nome do Senhor sendo glorificado. E eu profetizo nas nossas vidas, em nome de Jesus, maturidade, força, poder, entendimento aberto, mulheres guerreiras, guerreiras de Cristo, vitoriosas, em nome de Jesus. Que a partir de hoje nós vamos enfrentar as nossas batalhas com cabeça erguida, em nome de Jesus. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Para minha vida também, irmãos. Para minha vida também. Algo que me chamou muita atenção, e eu até anotei aqui, e casou exatamente com o que eu estava estudando. Você falou de relacionamento. E, gente, preste atenção. A pastora falou aqui que antes de Jesus, tá? Pedro foi usado, né, para ressuscitar Dorcas. Mas antes de Jesus ressuscitar Dorcas através de Pedro, preciso que vocês entendam isso, que quem ressuscitou Dorcas foi Jesus através de Pedro. O que me chama a atenção aqui é que, a gente já falou sobre isso, Dorcas morreu. Tá ali no texto. Atos 9, do versículo 36 ao 42, está a história de Dorcas. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui é que quem morre não tem fala. Morto não fala, morto fala, morto não fala. Então, a morte gera silêncio. Morte gera silêncio. Mas sabe o que eu aprendi? Diga amém. Eu não sei se é a minha ou a sua que caiu. Tá me ouvindo, pastora? Voltou. Então, gente, sabe o que eu aprendi? Morte gera silêncio, certo? Porque quem morre não fala. Mas silêncio também gera morte. Eita. Karine, não entendi. Silêncio também gera morte. E tem muita gente aqui como Dorcas. Só que a morte não é física, a morte é espiritual. Por quê, Karine? Porque está em silêncio. Silêncio de quê? De relacionamentos. Perceba uma verdade. No texto, quando você percebe lá, você vê que existiam viúvas, existiam pessoas que estavam rodeando Dorcas, estavam chorando por elas, estavam mostrando as túnicas, mostrando tudo que Dorcas fazia. Só que não adianta você mostrar para um morto, porque morto não ouve. Morto não responde. Então, perceba uma verdade que está aqui nesse texto, que muitas das vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Só um lado tinha voz. Só um lado. Só um lado tinha voz. Só quem estava vivo tem voz. O outro lado, que no caso é Dorcas, não tinha mais voz. Não conseguia mais ouvir e nem conseguia mais falar. Então, guarde uma verdade simples aqui para o teu coração. Tudo que não é alimentado, morre. Tudo que não é alimentado, morre. Relacionamento que não é alimentado, morre. Gente, relacionamento precisa ser alimentado por palavras, por diálogo. E tem muita gente morrendo em casa, morrendo com os filhos, morrendo com o marido, morrendo com a esposa, com os pais, com família, com amigos. Por quê? Porque quando o silêncio impera no relacionamento, a morte acaba chegando. Quando um silêncio impera no relacionamento, a morte acaba chegando, a morte acaba reinando. Então, gente, essa morte que eu estou falando aqui é pior do que a morte física. Essa é a morte espiritual.
E guarde uma verdade, não pode existir silêncio em nós. Não pode existir o silêncio de orar. Não pode existir, gente, o silêncio de ir falar com outras pessoas. Gente, existem pessoas aqui, a pastora falou, e eu preciso focar nesse ponto aqui, que a pessoa nem sabe que pecou. Ela não está falando mais com a outra pessoa, não fala mais. E precisa haver diálogo, precisa haver perdão. Talvez você não tenha feito nada. Talvez tenha sido a outra pessoa que parou de falar com você. Só que Deus está falando para alguém aqui, vai lá, peça perdão. Vai falar com essa pessoa, vai falar com o pai, eu não sei. Dobra o joelho, pede para Deus uma situação para que vocês venham estar juntas e você possa pedir perdão. Não permita que a morte venha reinar na tua casa. Talvez no seu trabalho, eu não sei para quem falo. A pergunta é, isso é para você refletir. Quem está gerando silêncio em você? O silêncio está vindo da parte de quem? Deus está chamando pessoas hoje para voltar a falar com Ele. Tem gente que está morrendo fisicamente e espiritualmente. Por quê? Não tem mais orado, não tem mais falado com Deus. Deus está com saudade de ouvir você. Deus está com saudade da tua oração. Então, em nome de Jesus, gente, não permita que haja silêncio em você. Quando a pastora falou em relacionamento, eu falei, não, eu preciso falar isso. Eu falei que com ela, eu combinei que com ela que eu não ia falar nada, até por conta da internet aqui que tá ruim, mas veio isso no meu coração. Então eu tenho certeza que é para alguém que tá aqui hoje nessa live, em nome de Jesus, que não haja silêncio em você. Não permita que só um lado tenha voz, tá bom? Em nome de Jesus. Até Dorcas mesmo. Dá para ver no texto.